Boa noite a todos os irmãos. Boa noite ao nosso irmão Nelson Tavares, que está nos prestigiando essa noite. Boa noite, Isis. Boa noite a todos que estão aqui conosco, online, nos acompanhando. É sempre um prazer, uma felicidade estar aqui com vocês, no Centro Espírita Anália de Franco, Minas Gerais, aqui da Ilha da Madeira, Portugal. Mas que bom que a gente tem hoje a internet para poder nos unir, estarmos juntos, né, apesar da distância. É uma maravilha, né? A internet veio para nos aproximar, né? Estamos tão longe assim e tão perto ao mesmo tempo, né? É maravilhoso mesmo. Esperando aqui os nossos irmãos aqui, que sempre nos prestigia as palestras do Centro Espírita Anália Franco, do Centro Espírita Batuira do Bálsamo, estão chegando aqui. Senhor Moadir Alves, boa noite, seja bem-vindo. Virgínia, um abraço, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, neste momento, para a gente dar início à nossa noite de palestra, de ensinamentos, vamos iniciar com a nossa prece, né? Pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, que esteja conosco neste momento, né? Senhor Jesus, Mãe Maria Santíssima, e toda a espiritualidade amiga que rege o nosso encontro, pedimos a proteção e a bênção neste momento, que derrame sobre nós muita paz, muita proteção, muitas bênçãos, que derrame sobre cada um de nós muita sabedoria e discernimento, para que possamos absorver, apreender todo o conhecimento que será transmitido a nós na noite de hoje, que possamos aplicar em nossas condutas diárias na realização da nossa reforma íntima. Pedimos ao Mestre Jesus que possa enviar teus anjos de luz aos lares de cada um dos nossos irmãos que são neste momento conectados conosco e a todos aqueles que por algum motivo não puderam estar. Pedimos, Mestre Jesus, fique conosco, nos abençoe e nos proteja, e que assim seja. Então, neste momento, meus irmãos, eu passo a palavra ao nosso irmão Nelson Tavares, que vai nos prestigiar aí com uma palestra de muito esclarecimento, de muita paz. Nelson, está com você. Obrigado, Isis. Mais uma vez, eu agradeço a Isis, agradeço a todos que estão aqui conosco, agradeço ao convite, a Maria, a Inês, enfim, todo mundo da casa que sempre me recebe com muita alegria, e alegria minha aqui também de estar com vocês, e que possamos, assim, hoje nesse tema, refletir um pouco, à luz da doutrina espírita, que nos traz tanto conhecimento sobre esses dois temas. É um tema único que eu separei aqui em dois, porque tem uma relação direta, que é amor-obsessão. E foi propositalmente que eu escolhi esse tema, porque a gente vai falar exatamente desses dois extremos, amor e obsessão, e um pouco desse entendimento que talvez, muitas das vezes, pela falta de amor que se instala processos obsessivos. Quantos de nós, filhos do mesmo pai, irmãos de caminhada, se nos perdemos nessa caminhada e através desses desantos, através do desamor, seguimos num caminho de um processo obsessivo. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. E a gente vai começar aqui só pontuando um pouco sobre a questão da obsessão, para a gente pensar e raciocinar um pouco nessa questão. Obsessão, a doutrina espírita nos explica muito bem o que é, aliás, como ninguém, o processo obsessivo, como ele se instala, as perseguições, todo esse vínculo do mundo não, digamos, dos espíritos desencarnados agindo, influenciando diretamente os espíritos encarnados, também as perseguições em plano espiritual, do desencarnado com o desencarnado, também o processo obsessivo encarnado para desencarnado, também o processo de auto-obsessão e
todas as variantes, aliás, muitas variantes nessa questão da obsessão que acaba complicando e dificultando demais a nossa caminhada, a nossa vida. Explica muito sobre as falanges que trabalham para o mal, para a negatividade, que influenciam diretamente, através de troca de favores, através de obsessões vinculadas muitas vezes aos prazeres na carne, a sexo, a bebida, a droga, ideação suicida, etc, etc, etc. Mas o que eu quero falar um pouco de hoje aqui é no básico, é no clássico, é no tradicional, digamos assim, o processo obsessivo, que é o espírito desencarnado, influenciando negativamente ou perseguindo, desejando o mal para aquele que está aqui encarnado. Vamos tentar entender um pouco essa história e desmistificar um pouco do nosso entendimento natural, principalmente daquele que vai até um centro espírita e que chega à doutrina através de muita dor, através de uma perseguição espiritual, buscando o quê? Buscando se livrar do problema. Olha, vou lá no centro, porque lá eles vão dar jeito nesse negócio aí, essa história de espírito obsessor, e pronto, vai limpar isso da minha vida e eu vou poder continuar seguindo a minha vida exatamente como era antes. Atenção, foi esse como era antes que nos trouxe, talvez, um processo obsessivo, um obsessor ao nosso entorno. Então, do que adianta, entre aspas, ir até um centro espírita para buscar remover, entre aspas, e a gente vai já já chegar e falar um pouco de amor, tá, gente? Isso é um desamor completo, quase que se livrando, enxotando aquele cachorro que está mordendo a minha perna, me perturbando, sabe? Ah, vou me despachar desse problema da minha vida. A caminhada não é por aí. Mas vamos lá, do que adianta a gente, de alguma forma, resolver aquele problema momentaneamente se nós não mudamos a nossa conduta, se nós não mudamos a nossa vibração, se nós não mudamos o nosso modo de pensar, de agir frente ao mundo que nos cerca, que provavelmente a maneira que nós estamos agindo nessa e em outras encarnações que de alguma forma vincularam um processo obsessivo, que hoje esse irmão que vem aqui em dor, em sofrimento, querer nos perturbar de alguma forma, ele pode até ser encaminhado pela espiritualidade com muito amor e seguir o caminho dele. Porém, se a gente não modificar o que é mais importante aqui dentro, a nossa vibração, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, sabe o que vai acontecer? A gente troca 6 por meia dúzia. Vai sair um obsessor e vai entrar outro. Por quê, Nelson? Porque continuamos igualzinho como éramos antes. Então, o entendimento desse processo obsessivo, número 1, o que é o mais importante é, tem história aí. Tem parada errada, não foi uma loteria da obsessão que a gente ganhou e foi felizardo, e de repente a gente ganhou um monte de obsessor na nossa vida. Nós somos vítimas hoje, ok? Mas e o passado? Uma coisa eu te asseguro, meu irmão, alguma responsabilidade nós temos nesse processo obsessivo. Não é à toa, não caiu do céu. Tá? Então, o processo obsessivo, há uma conexão, há uma vinculação, há algum tipo de histórico, alguma questão que nos liga a esse espírito que, em dor, em sofrimento, querendo nos influenciar negativamente, está vinculado a nós. É importante a gente entender isso. E também muito importante a gente entender que esse espírito está em dor, está em sofrimento, então ele não é para ele ser enxotado como um cachorro que está nos perturbando, pelo contrário, ele necessita muito amor, ele necessita muito acolhimento, ele necessita muito entendimento para se desvincular desse sofrimento que ele está vivenciando no dia a dia. Às vezes esse sofrimento que ele nos provoca é forte, intenso, mas o sofrimento que ele está vivenciando é duradouro, é contínuo. Às vezes ele está, durante encarnações, nos perseguindo sistematicamente, vivendo a vida inteira dele, muitas vezes, só focado no fulano lá atrás, que hoje está encarnado aqui, no caso, vou me colocar como exemplo, hoje é o Nelson,
mas antes em outras personalidades, ele está ali vinculado, negativo, querendo vingança, fazer justiça com as próprias mãos, só para fazer mal. Imagina quanto sofrimento é isso. Esse irmão, mais do que nós, precisa de muito amor. E é um pouco disso que a gente tem que entender. Que se a gente é vítima hoje dele, desse espírito obsessor que de alguma forma está nos fazendo mal, está nos vinculando negativo, está com um vínculo negativo para a nossa pessoa, vamos entender o que está acontecendo. Qual é a responsabilidade que a gente tem nesse processo? Aí vem a questão: o que será que aconteceu? Por que isso está acontecendo? Por que hoje nós temos um espírito obsessor aqui? A resposta é: eu não sei, e provavelmente também nós não vamos saber, tirando alguns médios que conseguem ter uma visualização e acesso a questões de vidas passadas. Mas se a gente não sabe, ainda bem, né? Aliás, que a gente tem um véu do esquecimento que nos auxilia. E por que nos auxilia? Isso é algo também que é um pouco explicado, pouco falado na doutrina espírita, a questão do véu do esquecimento. É meio que assim, tem um véu do esquecimento e pronto, é isso aí. Vamos entender a questão do véu do esquecimento. Eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente ilustrar um pouco. Vamos lá. Sabe aquela questão que às vezes, nossa, interna aqui, que a gente fez uma besteira no passado, aqui nessa encarnação, e a gente fica se culpando demais, a gente não consegue avançar e dar um passo à frente, a gente fica se martirizando e se sentindo mal por uma besteira, um erro que a gente cometeu? Então, sabe o que eu estou falando? Muito bem. Vamos imaginar agora se nós tivéssemos a consciência que numa encarnação passada a gente foi aquele bandido violento, estuprador, assassino mais asqueroso de todos. Pergunta: será que a gente ia conseguir desempenhar as funções nessa encarnação que a gente precisa se a gente tivesse consciência de o quanto de besteira que a gente fez no passado? Interrogação. E outra: será que esse irmão que foi lesado por nós no passado não ia vir aqui nos atazanar diretamente nessa encarnação, aqui encarnado conosco, que às vezes faz parte da nossa família, e nós fomos colocados em reunião novamente para o aprendizado no amor? Então, o véu do esquecimento vem sempre ao nosso favor. E isso está vinculado diretamente no processo obsessivo para a gente entender como é que funciona mais ou menos essa dinâmica. Para mais ou menos a gente se orientar na proposta que é mais importante. O que é o mais importante, Nelson? O mais importante é a gente quebrar, romper esse ciclo. Esse ciclo de ódio, esse ciclo de vingança, esse ciclo de justiça. E aí vem aquela pergunta: mas como é que eu faço, Nelson? Como é que eu faço se eu não sei nem o que eu fiz e tem um espírito obsessor que está me perseguindo há tanto tempo, eu estou com tanta dor, tanto sofrimento? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que chamar o exorcista? Eu tenho que jogar água benta? Eu tenho que expulsar o demônio? Eu vou responder com o exemplo do nosso amigo Divaldo Franco. Se vocês não conhecem essa história, assiste o filme dele, que ilustra muito bem. Eu vou só retratar aqui, para a gente tentar ilustrar um pouco um dos tantos processos obsessivos que existem ao nosso entorno, que o Divaldo Franco sofria por muitos e muitos e muitos anos, através de um obsessor que perseguia ele veementemente. E o Divaldo Franco, atenção, com toda a sua mediunidade, conseguia vislumbrar e ter acesso e contato diretamente com esse irmão e pedir desculpa para ele. E ainda assim não era o suficiente. Apesar de não saber muito bem o que ele tinha feito ou deixado de fazer, mas o espírito esclarecia para ele, esclarecia para o Divaldo Franco que ele estava ali para atazanar a vida dele, para fazer justiça com as próprias mãos, que ia fazer e acontecer, ia perturbar ele por muito tempo, e perturbou por muito tempo. Até que um dia, aqueles acasos da vida, entre aspas, batem na porta de Divaldo numa madrugada, e Divaldo vai até a porta, ele jovem ainda, tá? Ele
retrata isso no filme. Vê lá no filme que eu posso estar aqui falhando qualquer coisa, mas pronto, vamos lá. Divaldo chega à porta, olha e tem uma criança enrolada, um bebê recém-nascido. E Divaldo, com muito amor, pega essa criança e traz ela para casa. Instantaneamente aparece esse espírito obsessor para o Divaldo e começa a questionar ele. Ô Divaldo, você vai ficar com essa criança aí? Que isso, essa criança fedorenta, essa criança maltrapilha, você deve estar com doença, essa criança suja, isso é um atraso de vida. E Divaldo Franco, com muita naturalidade, com muito amor, porque ele conversava e dialogava com esse espírito obsessor, batia um papo diretamente, diz para ele, não, eu vou acolher essa criança com muito amor, vou dar o meu melhor, vou fazer por ela como se fosse um filho meu, vou abrir meu coração e dar o meu melhor. E nesse momento, é um momento chave, que Divaldo Franco consegue romper o ciclo do desamor através do amor. Por quê? Porque vem esse espírito obsessor e fala para ele, Divaldo, agora eu vou parar de te perturbar, mas eu tô aqui do lado te vigiando, tá? E esse espírito obsessor explica para o Divaldo que esse bebezinho que chegou ali nas portas da casa dele, que ele acolheu com amor, e ele ainda fez ali uma pegadinha com o Divaldo para ver se ele estava sendo sincero, questionando se ele ia ficar com o bebê ou não. Mas esse bebê era nada mais, nada menos do que a mãe desse espírito obsessor numa outra encarnação que ele tinha muito amor e muito apreço. E ali ele consegue perceber verdadeiramente esse movimento de amor de Divaldo Franco por essa criança, e a partir daí ele consegue romper essa perseguição, apesar de ter sofrido muito, de alguma forma, nas mãos do Divaldo Franco em uma outra encarnação. Porque não vem ao caso o que aconteceu, o que Divaldo fez de mal na outra encarnação. O que importa é o hoje, é o agora. E como é que a gente vai conseguir romper esse ciclo? Então, recomendação. Se desculpa. Se desculpa pelo quê, Nelson? Não sei. Mas pede perdão de verdade, abrindo o coração ao mal que provavelmente sim a gente fez lá no passado, porque hoje, se ele está do nosso lado, ele está querendo cobrar um prejuízo. Sabe quem causou esse prejuízo? Fomos nós. Eu não sei vocês, mas quando a gente tem um pouquinho de autoconhecimento e busca se entender um pouquinho, a gente percebe que a gente não é essa flor que se cheire assim. Sabe aquelas tendências negativas, aquelas más inclinações que a gente tem? Provavelmente é porque a gente fez muita besteira no passado, que sim, provavelmente a gente lesou alguém, e é por isso que esse irmão em dor, que não conseguiu nos perdoar, vem agora aqui querer cobrar esse prejuízo. E aí vem aquela questão, vai adiantar, Nelson? Não sei. Aliás, nunca se sabe. Mas vamos fazer de coração e reconhecer esse possível ato falho que a gente tenha cometido. Às vezes não vai ser o suficiente, porque ele quer nos fazer sofrer, porque ele quer pagar na pele, fazer a vingança, mas pelo menos a gente tentou romper o ciclo, esse ciclo do ódio, esse ciclo de vingança, esse ciclo de maldade, que somente, voltamos ao início da palestra, os extremos, só o amor vai conseguir romper essa negatividade, essa vibração no mal. O amor que é o perdão, o amor do entendimento, o amor que o Cristo nos ensinou. Talvez esse irmão não tenha condição de entender, mas vamos tentar abraçar ele calorosamente. O que a doutrina espírita faz, eu até brinquei no negócio de água benta, exorcista, etc e tal, diferente de outras religiões, de outros entendimentos, não queremos dizer que é melhor ou pior, tá, gente? Mas de que acontece, de alguma forma, em outras religiões, em outras doutrinas, o que é que seja, é que a gente quer enxotar, sai de reto, Satanás, vai embora, demônio. A doutrina espírita, senta na cadeira e vamos conversar, meu irmão, por que você está em sofrimento, como é que eu posso te ajudar? Você, irmão como eu, que você está sofrendo, você está precisando. O que a doutrina espírita nos auxilia é no entendimento de que só a luz dissipa a sombra, só o amor é a saída. Sabe aquela história que Jesus nos ensina? Amai os vossos inimigos. Eu vou estender um pouco.
Amai os vossos obsessores. Amar quem nos ama, quem vibra na mesma faixa, aqueles que a gente gosta, nossos amigos, aqueles que a gente nos dá bem, nos damos bem, nossos familiares, é fácil. Mas de alguma forma, e muito provavelmente, esse inimigo, ele não vibra muito na nossa faixa. A gente não se dá muito bem com ele. E aí, normalmente, a gente tem duas situações aí. É aquela assim, Nelson, eu não tenho inimigo nenhum. Que bom que você não tem inimigo nenhum. Mas talvez você seja o inimigo de alguém. Essa é uma história. E aí tem uma história do véu, tem a questão do véu do esquecimento, que ainda bem que nos faz não ter a noção real desse passado, que pouco importa. Que pouco importa no sentido que se a gente está aqui hoje, no aprendizado do amor, para crescer, para evoluir, o véu do esquecimento vem não, vem de acréscimo para nos auxiliar nesse processo. Essa é uma questão. Agora tem uma outra questão, a questão do inimigo. Quando sim a gente tem um inimigo. E aí vem Jesus nos ensinar que é o seguinte: vamos amar o inimigo sendo inimigo. Jesus entende que nós sim temos inimigos ainda. Talvez pelo nosso processo evolutivo de não compreender esse amor que ele vem nos ensinar, a gente ainda cria inimizades, cria discordâncias. Aliás, cria discordâncias não. Pensar diferente, ter visões diferentes na vida não tem problema nenhum, ok? O problema começa quando a gente não aceita o próximo, quando a gente não respeita o próximo, quando a gente não respeita as nossas diferenças. Eu posso gostar de A e você de B. Ok. Apesar disso, irmão, eu te amo que você gosta de B. E eu espero que você me ame também que eu goste de A. Eu não preciso brigar com você, tacar pedra, falar mal, te matar, porque você gosta de B e eu gosto de A. É o entendimento da proposta, do respeito, da tolerância, que a gente tem muita dificuldade ainda na vida, como a gente briga por muita facilidade, a gente arruma um barulho, arruma um problema, e sabe o que isso transforma? Talvez numa obsessão amanhã. Por muito pouco a gente se complica demais. Então a questão aqui, como voltando a Jesus, Jesus não vem para a gente e fala, vamos transformar os inimigos em amigos para amá-los. Vamos amar os inimigos. Transformar inimigo em amigo, eu acredito que vai ser um processo natural nesse aprendizado do amor, ok? Mas amar inimigo é o seguinte, é conduta. Amar o inimigo é comportamento, independente de sentimento. Comportamento e sentimento. Porque a gente acha que amor, nós temos que amar o inimigo em sentimento, como nós amamos o nosso filho, a nossa mãe, aquele amigo que a gente tem muito apreço, tem um sentimento muito forte. Não, amar o inimigo é agir com o próximo do jeito que nós gostaríamos que fizessem conosco, mesmo sendo inimigo. Esse é o amor compreensão, é o amor comportamento, é o amor conduta, que há uma grande diferença entre amor sentimento. Esse é um ponto muito importante para a gente nos questionar. Vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Eu posso responder para vocês. Independente do caminho que a gente siga na nossa vida, independente se a gente tem família, não tem família, se a gente tem dinheiro, se a gente não tem dinheiro, se a gente tem saúde ou se a gente não tem saúde, se a gente faz o que quiser da vida, todos nós, eu, você, o teu vizinho, aquele teu inimigo, aquele teu amigo, todos nós, filhos do mesmo Pai, estamos aqui para aprender uma única coisa, para aprender a amar. É o caminho que Jesus veio nos ensinar. Não há só um caminho, há vários caminhos. Mas o caminho que, para mim e para nós aqui, estamos no meio espírita, no centro espírita, falando sobre, dando uma palestra,
estudando a doutrina sobre a ótica do Cristo, é o caminho mais seguro, mais sereno e mais tranquilo para alcançar aquilo que todos nós queremos, a felicidade. A felicidade não é desse mundo. Felizes aqueles. A proposta do Cristo é o ensinamento do amor. Todo o resto do evangelho, toda a doutrina espírita, tudo isso que a espiritualidade de luz vem fazer para a gente é joga tudo no liquidificador, pica bem picadinho e tenta passar em doses homeopáticas para a gente aos pouquinhos ir entendendo e assimilando e digerindo com muita dificuldade, porque informação a gente já tem. O complicado é colocar na prática. A dificuldade aqui é a gente transformar tudo que a gente sabe de Jesus, do ensinamento dele, tudo que a gente sabe de doutrina espírita, tudo que a gente já escutou de palestra, tudo isso que a gente já tem de conhecimento, de informação adquirida, em prática. E é para isso que Jesus veio aqui, para nos ensinar a amar. E como é que a gente aprende a amar, Nelson? Muito aos pouquinhos, gradual, devagar, na família. Se questiona aí, será que a gente consegue amar todos os nossos familiares, esses que estão em torno de nós? Ou a gente tem dificuldade ainda? Lembrando que talvez esse nosso pai, essa nossa mãe, esse nosso irmão, esse nosso tio, enfim, esse familiar, e principalmente aquele que a gente não bate muito, não consegue ter um sentimento muito forte, uma vibração, não tem nada a ver, que sempre teve um desconforto, ou não é tão próximo assim, talvez esse irmão pode ter sido um obsessor no passado, ou nós podemos ter sido vice-versa também. E agora nos reencontramos no seio familiar e com a bênção do véu do esquecimento para poder desenvolver o amor que a gente não aprendeu ainda. Por isso que a gente vai aos pouquinhos aprendendo a amar. E a família é o primeiro passo. Até antes de sair a amar fora, te questiona, já consegue, meu irmão, amar teus familiares? Você não caiu na tua família por acaso, tá? Eu te adianto isso logo. A gente não precisa ser grande entendedor, mas o pouco que a doutrina nos auxilia, a família é um grande, muitas vezes, não todas, é um grande celeiro, um berço de resgates espirituais, de muita encrenca, de muito barulho que a gente arrumou lá atrás. E é por isso que hoje a gente não lembra, mas o santo não bate. E eu não vou muito com a cara daquele meu parente, aquele meu familiar. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com ele. Parece que, como é que é aquela história? Eu fui achado na lixeira, não tem uma história dessa? Porque as pessoas não se identificam muitas vezes com o seio familiar que elas estão. Ok, mas a gente não está ali por acaso. Tem história aí, e provavelmente tem história que não é muito legal, ok? Então vamos entender o seguinte, vamos virar essa moeda agora nessa história de obsessor, porque a gente entende muito essa história de obsessor ainda, tem aquela figura trevosa, aquela figura ainda sombria, aquela coisa muito voltada ao mal, ao demônio, ao capeta. Mas olha só, gente, vamos entender o seguinte, que o obsessor, muitas vezes, fomos nós lá no passado, ontem, ou então pode ser nós amanhã também, tá? Eu, você, exatamente, vou explicar um pouco isso para a gente tentar entender. Nada daquelas figuras alegóricas, vamos tentar entender. É o seguinte, sabe como é que se inicia normalmente um processo de obsessão? Vamos lá. Se inicia pela falta de perdão ou a dificuldade em perdoar. E o que é perdão? Perdão é amor. Então vamos fazer um exercício aqui para a gente fazer uma leitura interna nesse processo de amor, nesse processo de perdão. Vamos lá. Vamos pensar agora naquela agressão que a gente sofreu há muito tempo, ou mais ou menos tempo, mas que no fundo, a gente ainda não perdoou, que a gente ainda carrega aquele sentimento negativo, às vezes por muitos anos, e ainda está conectado de alguma maneira com aquela agressão, com aquele momento, e deseja o mal àquela pessoa que nos agrediu. Ou então a gente vai naquela assim, não, Nelson, eu perdoo, eu esqueci, mas
Deus castiga. Ou seja, eu não vou fazer justiça pelas próprias mãos, mas está encarregado, tenho certeza que ele vai sofrer na mão de Deus. Sabe como é? Que ele vai pagar. Muito bem. Então a gente tem esse sentimento hoje, ok? Às vezes por muitos anos. E aí passou mais ano, a gente vai desencarnar, ok? E aí eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês. Nós não vamos virar anjinho, tá? De uma hora para outra. Me desculpa dessa novidade se isso é uma novidade para você. Sabe o que vai acontecer quando a gente se encarnar? Nós seremos exatamente o que nós somos agora, só que sem as limitações do corpo. Então toda a nossa vibração, todos os nossos pensamentos vão estar iguaizinhos, só que como a gente não vai ter o corpo, por pensamento a gente vai se conectar diretamente, por exemplo, com o tal fulano que a gente não conseguiu ainda digerir aquela agressão que a gente sofreu há muito tempo atrás. E aí automaticamente a gente se conecta com essa pessoa com toda a carga negativa e dependendo do grau dessa negatividade, sabe quem é que vira obsessor? Nós viramos obsessor. Porque a gente está ali conectado com aquela pessoa, aquele cenário, e a gente fica ali e não segue para o plano espiritual. Pessoal, deixa eu dar um depoimento para vocês, e quem trabalha ou trabalhou em mesa mediúnica vai saber exatamente do que eu estou falando. Quando a gente tem a oportunidade nesse trabalho de amor, de receber e orientar um espírito em dor, em sofrimento, num processo obsessivo, e de alguma forma a gente percebe depois do atendimento, terminado, espírito encaminhado, muito bem, toda a dor, todo o sofrimento, todos os fatos que ocorrem ali, acabou o atendimento, a gente olha assim e percebe, caramba, esse aí podia ser eu. Podia ser eu. Que às vezes a gente, por muito pouco, se vincula às pessoas, à vingança, à discórdia. Sabe aquela frase que diz assim, não leva o desaforo para casa. Talvez não levar desaforo para casa pode ser o início de um processo obsessivo. Porque a gente não leva desaforo para casa, que a gente quer ali fazer justiça com as próprias mãos, que a gente quer pagar na mesma moeda. A gente não leva para casa, sabe para onde é que a gente leva? Para a próxima encarnação. Ou a gente leva para o plano espiritual enquanto está desencarnado e ainda vinculado àquele irmão que nos machucou. Não estou isentando da dor, gente. O fato de levar desaforo para casa, fazendo aqui uma brincadeira com essa frase, eu não conheço, eu desconheço. Se alguém conhecer, me diga, por favor. Alguém que passou por uma vida inteira, por uma encarnação inteira, e não levou desaforo. De duas, uma. Ou a gente vai digerir e tentar, de alguma forma, aprender junto aos ensinamentos do Cristo, que todos nós erramos, ser indulgentes com os erros alheios, perdoar as ofensas, ou então, como é que faz? Bateu, levou? Essa é uma questão que é muito interessante a gente pensar. Como é que nós reagimos no nosso dia a dia, na nossa vida? Como é que através dessas ofensas que já aconteceram, que acontecem hoje, eu te garanto, meu irmão, vai acontecer amanhã. Como é que a gente está reagindo? A gente está perdoando, está sendo indulgente com o erro alheio? Não é ser saco de pancada, atenção, é uma outra história isso. Mas vamos lá. Ou a gente está querendo ali bater de frente e querer pagar na mesma moeda. Então pensa aí agora numa outra questão. Vamos pensar numa agressão que você possa sofrer de alguém e é uma agressão daquelas assim imperdoáveis. Imperdoáveis. Pensa aí. Algo que possa acontecer, uma violência, uma coisa assim que você sinta assim, não, Nelson, essa... você fala assim, não, Nelson, essa aí eu não consigo, não dá. Essa é imperdoável. Pensa um minutinho. Tem alguma coisa para você que é imperdoável? Interrogação.
Se tem, você é um candidato a ser um obsessor de alguém. Tomara que não, tá? Mas há grandes chances, há grandes probabilidades. Já ouviu falar naquela frase que diz que quem precisa do perdão somos nós mesmos e que só o perdão é que liberta? Vamos lá, só o perdão é que liberta. Vamos entender isso. Perdão liberta, porque enquanto a gente não perdoar, quem vai ficar preso àquela dor, aquele cenário, aquele sofrimento, aquele sentimento negativo, aquela história triste, somos nós. Às vezes o agressor nem lembra mais o que aconteceu. Às vezes ele fez na maldade, às vezes ele fez sem querer, não sei, às vezes, porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. Sabe como é que é essa frase? E de alguma forma, se a gente não aprendeu a perdoar, não conseguiu perdoar, quem está preso não é ele, não é ela. Quem está preso somos nós, que ainda estamos ali amarrados, trancafiados, naquela cena, naquele momento. E isso, gente, vamos ter atenção. Se nós não cuidarmos de nós, ninguém vai cuidar. E por isso que às vezes a gente carrega dores, mazelas, sentimentos negativos dessa encarnação para o plano espiritual, encarna de novo ainda com esses vínculos. Ok? Quando é que vai resolver, Nelson? Quando a gente quiser. Quando a gente aprender a perdoar, quando a gente aprender a amar. Por isso que o processo de libertação vai exatamente nessa vertente. E quem precisa somos nós, porque através do perdão é que a gente vai aprender a amar, é que a gente vai exercitar esse amor ao próximo. Como é que a gente ama o próximo, Nelson? Como é que a gente consegue? Nos pequenos movimentos da vida. Todo dia, quando a gente sai, com todos aqueles que nós cruzamos na nossa vida, no trabalho, com a família, o nosso vizinho, enfim, nós temos a oportunidade, de alguma forma, dar um sorriso, ser positivo, ajudar conversando, de alguma maneira fomentar, germinar esse amor que está dentro de nós. Vou relembrar o que eu falei agora, a gente está aqui para aprender a amar. Não amar literalmente como talvez a gente ame aquele pai, aquela mãe, aquele filho, mas amor no sentido comportamental, desejando o próximo como eu gostaria que ele desejasse comigo, fazer o próximo que eu gostaria que ele fizesse comigo. O aprendizado no amor está aí. Basta a gente querer, que a gente tem a opção de fazer isso, ser concreto no nosso dia a dia. E assim, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo a amar. Como eu falei na família, também na rua. Como eu falei, e repito, amar o amigo é fácil. E amar o inimigo? E amar aquele que não tem nada a ver comigo, que pensa diferente, que não bate muito, que eu não gosto muito, que a sintonia não bate. Vamos falar sobre sintonia agora, aproveitando a deixa? Obsessão, sintonia. Obsessão, sintonia é o seguinte: nesse processo obsessivo, nos processos obsessivos de sintonia, tem aquela pergunta assim: quem será que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Será que veio primeiro o pensamento ou será que veio o obsessor primeiro? E através do obsessor veio o pensamento? Como é que a espiritualidade nos influencia? Aliás, para quem quiser, tá lá, Livros e Espíritos, pergunta 459 a... Peraí, gente. 459 a 472. É um item que fala só sobre isso. Se chama Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Influencia na positiva e na negativa, tá? Como é que é isso, Nelson? De acordo com as nossas escolhas. Aquela história que diga com quem andas que te direi quem és, diga o que pensas que te direis quem vai estar te acompanhando, quem vai estar do seu lado. Como? Com os nossos pensamentos. O que é pensamento, Nelson? É vibração. Então a pergunta que é interessante a gente fazer nessa questão de obsessão, amor, nessa história toda que a gente está refletindo aqui hoje. Qual é o nosso pensamento?
qual é a nossa vibração. O que a gente consome diariamente e naturalmente a gente emite uma vibração mais positiva, mais negativa, mais equilibrada, menos equilibrada. Pergunta para vocês, para a gente, de novo, eu gosto muito de fazer essas reflexões, gente, porque eu compartilho as reflexões que eu faço comigo, tá? Aqui eu não estou para dar aula para ninguém. Na verdade, eu penso que o palestrante está mais compartilhando um pouco dos seus anseios, das suas buscas e daquilo que a gente tem para aprender em conjunto, que está todo mundo aqui no mesmo barco, ok? Eu acredito que é por aí. Então, a questão é, vamos lá. É difícil para você, meu irmão, ler 5 minutos de um livro de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, um livro edificante, um livro dos Espíritos, um Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, uma coisa mais elevada, é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil a gente ficar 1 hora naquela falando mal do vizinho, ou vendo as desgraças na TV, ou passando o tempo e se conectando com as coisas que não são muito legais. Se a gente tem dificuldade ainda, e posso falar por mim sempre, em pegar um livro, em ler 5 minutos, mas se conectar com a negatividade durante 1 hora, vamos tirar por aí. Tira uma média por aí. E eu não preciso. Esse exercício eu acho que muito tranquilo da gente fazer. Tá? Pergunta: quando a gente assiste uma palestra aqui como essa, pronto, uma palestra espírita, que a gente fica aqui 30, 40, 50 minutos conectado com essa reflexão de luz, em torno dos aprendizados dos ensinamentos de Jesus, talvez da doutrina espírita, uma reflexão, algo que nos faz bem. Como é que é o nosso sentimento quando acaba uma palestra? Normalmente, deveria ser, poxa, uma paz interna, nossa, aquele fulano, aquela fulana falou uma coisa que me tocou, nossa, me fez bem, nossa, senti uma paz, estava lá no centro espírita, poxa, tomei o passe, um ambiente tão bom, tão acolhedor, nossa, é diferente aquela atmosfera, tudo tão bom. Muito bem, então a gente passou 1 hora, tá? 1 hora nesse processo. Muito bem. Sentimento, qual é? Positivo. Agora, passa 1 hora sentado na frente da televisão assistindo as últimas notícias das desgraças. Para quem está aqui em Portugal, na CMTV, para quem está no Brasil, gente, não sei se é mais hoje em dia, faz muito tempo que eu estou fora, na Rede Record, naqueles programas policiais, ou então nas últimas notícias da polícia, da polícia não, das policiais também, mas da política e das brigas, etc e tal. Desliga a televisão, qual é o teu sentimento aí? Como é que está o seu sentimento? Tenta comparar com essa mesma 1 hora que você ficou no centro espírita, vibrando numa palestra, buscando esse tipo de ambiência, e em casa, quando a gente liga a televisão, nesse outro tipo de ambiência. É um exercício, esse exercício é uma escolha nossa. Porque quem liga a televisão ou quem pega um livro somos nós, não é ninguém. Diga o que pensas, que te direis quem vai estar contigo do teu lado, meu irmão. Não tem, as escolhas são feitas nossas, são as nossas escolhas, e naturalmente a gente vai escolher quem vai estar do nosso lado, não tem milagre que vai fazer. O espírito de luz está do nosso lado quando a gente está numa vibração mais baixa. E atenção, é muito fácil ficar em vibração baixa, difícil é elevar o pensamento, difícil é manter lá em cima, mas dá para fazer. Vigiai e orai. A conquista da felicidade, da plenitude, da tranquilidade, da harmonia, através de esforço nosso. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. É o transformar o gosto 1 hora da televisão para 1 hora de algo bom para ti. Não precisa ser só doutrina espírita, gente. Quer ver um filme? Eu quero ver agora um filme na Netflix. Pronto. Tem várias opções. A gente pode pegar o último filme de violência, de terror, de tiro, de sei lá o quê, ou a gente pode pegar, sei lá, o filme dos animais, do desenho animado. Qual é o tipo de vibração quando acaba esse filme? Como é que tá o teu coração? Às vezes palpita, não sei, cada um tem uma relação diferente.
naturalmente a gente vai selecionando e escolhendo quem vai estar do nosso lado através das nossas condutas, através das nossas emissões, como está aqui eu falei do capítulo, a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. A gente vai trocar com o alto, de alguma forma. Vai vir positivo e vai vir negativo, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas vibrações. Às vezes o processo obsessivo, gente, vamos entender isso, não é só esse espírito que eu falei, de vidas passadas, que quer tá querendo pagar na moeda e fazer vingança. Às vezes o processo obsessivo, sabe como é que é? É aquele espírito parceiro do fim de semana que a gente vai e mete a cara em bebida, em droga, em questões de sexo, vinculações negativas, no sentido negativo, tá, gente? Nessa conotação. E esse espírito está se vinculando a gente para curtir os prazeres da carne. Não estou falando que a gente não pode curtir os prazeres da carne, tá, gente? Mas só para a gente entender que as vinculações espirituais acontecem num processo natural, sutil, conforme a gente está vibrando o nosso pensamento que a gente está emitindo. Vibração é pensamento. Como é que está o teu pensamento? Essa é a grande questão que eu faço para mim e que eu faço para vocês. E vamos relembrar, como eu falei ainda há pouco, que a gente ainda tem um tempinho aqui, a obsessão de ontem é a família de hoje. Nem todas, mas de muitos casos, tá? Como é que a gente está se relacionando com esse familiar? Principalmente esse que a gente não se dá muito bem. Já aprendeu a amar, meu irmão? Não aprendeu? Então pendura na conta aí para a próxima encarnação, que vai voltar de novo. Sabe aquele familiar que a gente não se dá muito bem, que a gente brigou e que bloqueou no Instagram, já não falo mais, já não tem jeito, Nelson, não consegui. Faz o esforço, meu irmão. Não conseguiu, vai ter outra oportunidade, porque às vezes a gente já vem, não de uma, de duas, de três encarnações, sendo colocado reunidos no mesmo seio familiar para aprender a amar, para romper esse ciclo de ódio, de dor, de vingança, de briga com um e com o outro. Vamos relembrar outra coisa: sofrimento temporário e sofrimento contínuo. O que é isso, Nelson? Sofrimento temporário é esse que o espírito obsessor talvez esteja nos provocando hoje, que está dificultando a nossa vida, a gente sofre muito. E muitos de nós chegaram e chegam diariamente à doutrina espírita buscando esse consolo, esse alívio. Como disse Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Muitos chegam à doutrina espírita através de processos obsessivos complicadíssimos, perseguições complicadíssimos com muito sofrimento. Mas vamos lá, esse sofrimento temporário que ele está nos provocando, comparativamente a um sofrimento desse espírito contínuo, de muito tempo, o que ele precisa? O que nós precisamos? De amor. A gente precisa aprender a amar, que alguém que sofre agora, mas que no fundo, no fundo, no fundo, a gente precisa amar esse irmão e tentar de alguma forma modificar essa sistemática que não está funcionando. Como é que a gente pode fazer para mudar isso que não está dando certo? Eu gosto de falar isso porque hoje em dia a gente está aqui ao vivo, né? Estou aqui 23h19, vocês estão aí 8h19, né, no Brasil. Mas isso fica gravado. Isso chega para pessoas até que nem são espíritas. E às vezes chega, entre aspas, né, cai do céu, palestras como essa, e às vezes eu recebo uma mensagem depois: caramba, Nelson, etc. E tal, blá, blá, blá. Cheguei num momento muito difícil, não conhecia a doutrina, mas através de um vídeo seu, de uma palestra, me esclareceu. Tal. Gente, vamos entender uma coisa: time que está ganhando não se mexe. Sabe essa frase do futebol? E time que está perdendo tem que mexer. Então, se de alguma forma hoje você está em dor, você está em sofrimento, vamos tentar entender a nossa estrutura mental,
que a gente vibra, o que a gente consome, o nosso comportamento, como é que a gente está agindo na nossa vida para fazer diferente. Não só resolver o problema lá de enxotar o obsessor, aprender a amar ele, que ele entenda também esse processo de amor com o auxílio da casa espírita, sem dúvida nenhuma, no tratamento obsessivo. Cada casa tem a sua diretriz, o seu posicionamento, o seu encaminhamento, mas principalmente a gente entender toda uma dinâmica, que não é só lá ir no centro para resolver. Ah, resolvi, check. Ó, um abraço, hein? Beijinho, hein? Deus abençoe. Vira as costas, vai embora e faz a mesma coisa. Que é aquele clássico que eu gosto de brincar sempre, que me conhece, eu repito essas histórias, que a gente chega, parece fazendo uma alegoria aqui, a gente chega sujo, imundo, todo encardido no centro espírita, aí lá é o lava-jato espiritual, chega lá, parece aquele lava-jato de carro, que vai lá, enxágua, a gente sai limpinho, brilhando, tlim, uma maravilha. Aí quando a gente sai do centro espiritual, é tão bem harmonizado, sabe o que a gente faz? A gente corre na primeira poça, na primeira lama e mergulha de cabeça e se suja de novo. Por quê? Porque a gente continua igualzinho como a gente era antes. Porque a gente pega toda essa informação e não coloca na prática, minimamente. A ideia da doutrina espírita não é salvar ninguém de nada, é nos dar informação para a gente modificar o nosso eu e ser melhor aos pouquinhos. Eu hoje ser melhor que ontem, amanhã ser melhor que hoje. Tem um guia, tem uma diretriz, tem um farol para seguir, os ensinamentos do Cristo. Tá aí, não precisa ser grande entendedor. Na dúvida, Nelson, mas eu não sei, não entendo muito de Jesus, não sei a história dele. Então se questiona só o seguinte, o que Jesus faria? Daí você vai balizar mais ou menos o teu comportamento, os teus pensamentos, a tua vibração, com um caminho que mais cedo ou mais tarde a gente vai aprender. Sabe o mais cedo ou mais tarde? Depende de nós. A velocidade que a gente vai fazer essa caminhada, sem forçar a barra, tá, gente? A gente não vai virar Jesus de uma hora para outra. Atenção, sem ansiedade, sem desespero, sem querer abraçar o mundo com as pernas e com a cabeça e morder ao mesmo tempo. Tudo no seu tempo. Esquece teu vizinho, esquece teu pai, esquece tua mãe. Olha para ti, como é que você pode aprender a amar mais? Como é que você pode ser amanhã melhor? Olha, tenta reconhecer os teus erros, as tuas falhas, as tuas fraquezas, os teus medos, as tuas debilidades de alguma forma e se fortalecer com esses ensinamentos que a gente tem aqui, que a doutrina espírita nos auxilia e colocar em prática. Principalmente é o que a gente precisa hoje em dia, mais do que nunca. Muitos de nós já temos esse conhecimento há muito tempo, mas a gente fica postergando. Não, agora não tenho tempo, deixa para depois. Tem muitas preocupações na questão material na minha vida, que me ocupa muito a cabeça, então eu não posso focar na minha evolução espiritual, no meu eu, esse negócio de melhorar, ser uma pessoa melhor. Agora eu não tenho tempo, eu tenho que correr atrás aqui das contas para pagar, dos desesperos da vida, das questões todas. Atenção, não de menosprezando a vida, atenção, se a gente está aqui encarnado é para viver na carne, tá? Não é só para viver no plano espiritual, vinculado ao plano espiritual. Mas a evolução espiritual acontece através dessa vivência na carne. É através dessa vivência na carne que a gente vai ter a oportunidade de provar aquilo que a gente já sabe. É a história da provação. A gente já tem condição de passar por isso que a gente está passando hoje. Provando. E espiando também. Expiação é só aquela consequência de um caminho não muito legal que a gente optou no passado. Mas muito bem, a gente já está seguindo o nosso horário, então só para fechar o raciocínio sobre amor e obsessão, vamos aprender a amar. Vamos aprender a amar, apesar das nossas diferenças. Agora, no Brasil, nesse momento, eu acho que é talvez um dos momentos mais simbólicos e que ilustra as diferenças. A gente tem aí um país rachado na questão política que tão pouco interessa, mas acompanha meu raciocínio, em pessoas quase que 50% pessoas diferentes. Não tem problema, gente, a gente ser diferente, mas vamos aprender a ser tolerantes e nos amar.
agredir o outro porque ele é diferente do que eu, não é o caminho, não é a proposta do aprendizado do amor ao Cristo. Amor do Cristo que nos ensinou que, Pai, perdoa esses irmãos que eles não sabem o que estão fazendo, seja como for, em que direcionamento, que maneira você encara, vê a vida, o que você acredita. O importante é respeitar as nossas diferenças, é um aprendizado no amor também. Então eu te pergunto, meu irmão, você consegue respeitar a opinião do outro, independente como for? O que eu quero dizer é que provavelmente, que através dessas diferenças, ou desse não respeito dessas diferenças, que nos levam a processos obsessivos. Porque a gente vai lá para o outro extremo do amor, e aí a gente não perdoa, não compreende, não entende, quer fazer justiça com as próprias mãos, e quer pagar aquilo que o nosso irmão pensa diferente, nos fez mal, e etc, etc. Vamos romper o ciclo amando. Só o amor que cobre a multidão dos pecados. Então é isso, pessoal. Termino por aqui e agradeço mais uma vez estar dividindo com vocês a nossa essa reflexão aqui no Centro Espírita Anália Franco. Gratidão imensa, Nelson, pelos teus ensinamentos nessa noite. Quantas reflexões assim eu não me fiz agora nestes momentos em que estivemos juntos. Isso é muito importante, né? Que nós possamos não só ouvir, mas internalizar todo esse conhecimento, né? E colocar em prática, colocar nas nossas condutas. Eu sempre peço nas minhas orações que Deus possa me dar sabedoria, né? Para que eu possa realmente colocar toda essa conduta, todos esses ensinamentos em prática, porque não basta só, né, a gente falar da boca para fora, a gente tem que sentir, né, e colocar nas nossas ações. Então, meus irmãos, eu aproveito também para dizer a vocês que todas essas palestras, todos esses momentos de conhecimento, de esclarecimento da doutrina espírita, ficam gravados nas nossas páginas das redes sociais, do Centro Espírita Anália Franco, na página do YouTube, Verdade, Luz, Voz Espírita, para que nós possamos assistir novamente, rever em outros momentos, né, para que nós possamos realmente estar em conexão e buscar colocar todos esses conhecimentos em prática, melhorarmos um pouquinho que seja até o final dessa encarnação. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram conosco agora na noite de hoje, né, nos prestigiando neste momento. Nosso irmão Moadir Alves, a nossa irmã Virgínia, a Mileide, uma boa noite a todos. Vocês possam receber muita paz, muitas bênçãos, muita proteção no lar de vocês. E gostaria de pedir agora ao nosso irmão Nelson para nos dar, né, para fazer conosco agora a nossa prece final. Com certeza, é um prazer. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar refletindo. E essa busca, como você falou, eles aqui, a gente está todo mundo no mesmo barco, com as nossas dificuldades, tentando ser melhor. Eu acredito que essa é a proposta, pelo menos que tenhamos a iniciativa. Aí a espiritualidade vai sempre nos dar oportunidade para a gente ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Então, eu assim fecho a palestra e convoco a todos, quem quiser, convido a todos, quem quiser, é claro, fechar os olhos comigo. E assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente, agradecemos ao nosso irmão, ao nosso amigo, ao nosso mestre, ao nosso guia, Jesus. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos cerca, a espiritualidade que prepara esse ambiente, trabalhadores do Centro Espírita Anália Franco, que colaboram conosco nesse entendimento da proposta do Cristo e seus ensinamentos, que possamos assim buscar, colocar em prática tudo que aprendemos aqui em conjunto e pedimos autorização para fechar, encerrar mais essa palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, Nelson. Se Deus quiser e Deus permitir, até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço mais uma vez. Boa noite a todos.
Boa noite.